Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 12 de março de 2025, às 20 horas, eu tenho o prazer de estar iniciando essa live, onde poderei conversar com a doutora Jaque, né, sobre abordagens integrativa e ortomolecular em psiquiatria, tá bom? Então eu já vou com esse bate-papo. Olá, Jaqueline, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Boa Vamos ver. noite. Aconteceu de novo o negócio do Instagram, que é o seguinte: Hum. tem alguns convidados com quem eu estou conversando, você deve estar me vendo em tela dividida, tudo direitinho, mas eu não estou te vendo, Ah, tá bom? Enfim, a gente consegue bater o papo do mesmo tá. jeito, para não ter que reiniciar, mas eu só estou informando isso porque tem gente que às vezes, quando acontece isso, aconteceu com meu grande amigo Alan Dutra, aconteceu com o Vitor Baggio, o quiroprata também, enfim, desculpa, tá? Coisas de Instagram. Tranquilo. Mas assim, muito obrigado por ter aceito o convite, sabe? Você foi a primeira opção que eu pensei em psiquiatria para poder falar sobre ortomolecular Uhum, integrativa. E uhum. assim, queria que você falasse um pouco quem é você, o seu currículo, antes da gente entrar em abordagens integrativa e ortomolecular na psiquiatria. Joia. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Eu fiquei muito feliz de você ter me chamado, que eu te acompanho nas redes sociais já há um tempo e gosto muito do seu posicionamento, das suas publicações. E acho que a gente pensa muito parecido, né? A gente tem uma linha que hoje eu acredito que quem não está conectado, né, com essa linha de trabalho, acaba prejudicando os pacientes, porque você deixa de fazer muita coisa positiva por eles, né? Verdade. Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu consigo me conectar com profissionais, com os colegas que estão já dentro dessa área, né? E, assim, a minha história, um pouco, eu sou psiquiatra, né? Eu sou daqui de Londrina, fiz a minha faculdade aqui na UEL, que é a universidade aqui de Londrina, e depois fui para Curitiba, fiz residência em Curitiba, fui para São Paulo, fiquei lá um tempo no Instituto de Psiquiatria da USP, e até então, assim, sempre foi, a minha formação foi muito voltada para psiquiatria tradicional mesmo, né? A parte de tratamento da linha mais conservadora mesmo, então, em relação à medicação, tudo que a gente já estava acostumado, né? Só que eu tive em 2015, 2014, final de 2014, eu tive um diagnóstico de um câncer no rim. E ali acho que as coisas começaram a mudar, porque eu não tinha nenhum histórico familiar, não tinha nenhuma situação assim. Eu tinha, na época, já tinha meus 3 filhos. Os meus filhos gêmeos eram bebês, eles tinham 9 meses, e o meu mais velho tinha 2 aninhos, então eram Caramba. bem pequenos. Então foi um baque, né? Assim, foi um susto muito grande. Foi fazer um exame de rotina e um ultrassom endovaginal, e ele resolveu dar uma olhada como é que estava o abdômen e descobriu que tinha uma massa no rim, né? Então aí começou fui atrás do tratamento, fiz uma cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, né? Agora esse ano, fevereiro agora fez 10 anos, né? Que eu operei e tudo, e que ficou tudo bem. Mas assim, quando eu fui procurar o meu médico para fazer o tratamento, uma fala ficou muito marcada para mim, que ele disse assim: esse câncer é um câncer de um homem de 50 anos tabagista, né? Então, assim, eu tinha 34, 35 anos, Caramba, hein? então, assim, uma situação bem complicada. E aí aquilo, eu fiquei pensando, mas o que aconteceu, né? Onde que está o erro? E ele falava, não pode ser, seu exame deve estar errado, enfim. E aí, quando eu saí de lá, depois do tratamento, eu comecei a também atender mais na psiquiatria as crianças com autismo. Então, Eu vi aqui no histórico, você fez um post de histórico recentemente, né? sim, Recentemente não.
Ele tá fixado na sua É, timeline, né? isso. E daí eu comecei a atender as crianças e assim, começaram a surgir muitos casos, né? E aí comecei a fazer curso em cima disso, e aí nessa nessa coisa toda que eu tô contando para vocês, eu vi que tinha alguma coisa errada. E aí eu falei, não é possível. E eu já me incomodava como psiquiatra, assim, no sentido de que o paciente vinha até mim, ah, tô com ansiedade, tô com depressão, eu medicava. E aí, quanto tempo eu vou tomar esse remédio, doutora? Não sei. A resposta era, ah, vamos ver se melhora, daí tira. E aquilo me incomodava também, né? Porque eu falava, ah, vamos fazer exercício, vamos mudar a alimentação, aquela coisa bem básica, né? Superficial que a gente aprende, né? As orientações básicas, mas de uma forma muito superficial. E aí, nessa trajetória aí com o autismo, tudo, eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada mesmo. E aí foi onde comecei a estudar, comecei a cair na medicina integrativa, fui estudar a parte de conexão intestino e cérebro, e a parte de intestino, modulação intestinal. Então, aí foi onde eu fui enveredando para tudo isso, fui entender suplementação, fui entender aonde que o neurotransmissor, onde começa uma formação de um neurotransmissor, o que acontece para esse neurotransmissor, né, ser formado. Então, assim, aí que eu comecei a sair um pouco do escopo do remédio e fui entender o adoecimento, né, de uma forma mais ampla. Aí fui fazer uma pós-graduação em homeopatia, abrir o leque, abrir a porteira, né, como diz. E aí foi isso. Então, nessa formação toda, fiz grandes amizades, fiquei muito amiga da doutora Tiele, e hoje nós somos grandes amigas mesmo, e faço mentoria com ela, a gente participa juntas, e tivemos um crescimento, né, nesse mundo do autismo aí juntas, e, e fico muito feliz, assim, de ter essa proximidade com ela, porque eu aprendo muito, né, com ela, e enfim, então esse encontro meu com o meu adoecimento, que não tinha uma explicação, entre aspas, e essa questão das crianças que eu comecei a tratar sem medicar, né, só mudando a alimentação, fazendo suplementação, arrumando intestino, fazendo uma investigação mais aprofundada, começando a entender o que é uma encefalite, o que é uma inflamação no cérebro o que pode lá no meu corpo gerar um processo inflamatório, uma neuroinflamação, né? O que acontece no nosso organismo para levar a uma neuroinflamação. Então, ok, eu medico, eu tô, eu tô tamponando essa neuroinflamação, eu tô tentando segurar isso daí quando eu dou um remédio. Mas, e o que originou essa Sim. neuroinflamação? O que eu faço com isso? Né? E Então, valorizar a neuroinflamação, né, sim, Jaque? Porque na tua profissão, no rol dos psiquiatras, vamos setorizar, né, não médico em sim, geral, a valorização da inflamação como fator de causa ou de piora de problemas cerebrais, ela começou recentemente, né? Se eu sim, não me engano, foi um estudo que mostrou que boa parte dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, na verdade, agia menos no neurotransmissor e mais na neuroinflamação, não foi? sim, Aí os isso mesmo. psiquiatras começaram, meu Deus, quer dizer que a inflamação, assim como a estatina, que parece que um dos principais efeitos da estatina, hoje em dia a gente sabe, para conversar com o médico convencional, é mais na inflamação no No vaso, vaso, né, e né? na oxidação do colesterol, do que em baixar o colesterol em si. Então, a inflamação está permeando tudo Sim, agora, sim. né? Então, na verdade, assim, quando eu era residente, eu lembro que eu estava na R2 da residência, eu tive um congresso que eu fui, e na época a gente teve uma aula pré-congresso, que foi só para alguns alunos convidados, que a gente teve aula com alguns psiquiatras de Porto Alegre, e o pessoal de Porto Alegre estuda e publica muito na psiquiatria, acho que a maior força em relação a estudo no Brasil é em Porto Alegre, São Paulo também, mas o pessoal de Porto Alegre tem um peso muito grande em termos de publicação mundial, na psiquiatria não só brasileira, mas mundial. E naquela época, eu lembro que eu tive duas, três aulas com eles, eles já estudavam essa questão inflamatória das citocinas, já sabia que tinha marcadores inflamatórios cerebrais, então já se falava que existia uma neuroinflamação. Mas
Aí eu lembro que eles tentaram fazer estudos usando corticoide, sabe? Para tentar desinflamar. Então, assim, tinha alguma coisa ali, mas também não Começando, né? começando, mas muito, muito sutil. E não conseguiam fazer essa conexão do que estava gerando esse gatilho inflamatório. Eles entenderam que já existia inflamação, mas eles não sabiam, assim, eu lembro que não havia uma discussão do que no corpo fazia surgir essa inflamação. Então, por isso que eles não conseguiam encontrar tratamento, né? Vamos fazer tal coisa para tratar. Então, por isso que eu acho que a grande evolução nesse processo todo foi quando começou a pensar na parte de intestino mesmo. Eu acho que ali foi a grande virada de chave que começou a entender que toda a nossa resposta imunológica começa lá embaixo, né? Então, assim, e aí essa questão de eu ter neurônio, né? O nervo vago, essa coisa toda que sai dali e se conecta com o cérebro, que aí foi começar a falar do intestino sendo o segundo cérebro, tal. Então, ali que eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais e abrir um pouco mais a cabeça em relação ao Sim, que está acontecendo no nosso corpo, o que a gente come, o que a gente tem de déficit de nutrientes importantes e como isso interfere nesse processo inflamatório, né? E uma coisa que eu já vejo, que a gente vem estudando agora, principalmente por conta das crianças do autismo, mas que a gente está começando a entender um pouco mais com profundidade. Eu falo a gente, eu e o grupo da Tiele lá, que a gente tem nas nossas discussões de casos, é começar a entender o processo mais ligado à parte hormonal mesmo. Então, assim, principalmente ligado à adrenal, que não somente aquela coisa da fadiga adrenal, mas assim, do impulso que essa glândula pode estar fazendo e estar desorganizando nessas crianças, entendeu? Então, a gente tem começado a entender um pouco mais o uso de uma hidrocortisona em alguns casos, alguma situação assim, melhorando e modulando até comportamento, sabe? Não só no sentido de quando a gente vai para a linha do adulto, né? Você pensar no cansaço, naquela coisa da disfunção adrenal, mas uma coisa mais aprofundada mesmo. De sim. como isso pode ter uma ligação com essa inflamação também. E eu, só fazendo um adendo aqui, eu queria ver se a gente combinava uma live, então. Eu não conhecia o trabalho da doutora Thierry, já tinha ouvido falar. Uhum. Enquanto você falava, eu abri aqui o Instagram dela. Quanto material legal, né, de Não, suplementação e tudo. ela tem Se, inclusive um canal muito legal, que é o Outflix, que ela que os pais participam, ela orienta muito assim da questão até no sentido do que cobrar do seu médico em termos de exames que você tem que fazer, onde você tem que nossa, que ir. top. É muito bacana, é muito o Eu trabalho que ela vou, faz hoje é muito legal. eu vou te A gente pode combinar, perturbar. sim. Eu vou te perturbar depois, se você quiser, da gente fazer uma live, nós três, onde eu entreviste vocês Sim, com as dúvidas que um médico de sim, ortomolecular, de integrativa, teria sobre como tratar melhor o paciente autista, sim, portador de autismo, sim. porque eu trato vários pacientes com autismo, vários, tá? Uhum, Mas uhum. a gente faz o melhor da ortomolecular, que eu tô vendo um post dela aqui, 10 suplementos para melhorar o desempenho escolar. Bom, eu acho que eu tô bem, porque eu prescrevo todos Ótimo. esses e muito mais, né? Mas seria legal entrevistar É, vocês duas para ter uma ideia, aprender com vocês mesmos, sabe? sim, E tirar as dúvidas de um médico que não é sim, convencional, que é da parte de hábitos saudáveis de vida e tudo. Você já deve ter sim, lido meu livro, sim, né? sim. E tudo. Mas que quer saber um pouco mais o que seria a base, o cerne para autista. Se você Sim. quiser depois Vou, conversar com ela, para mim vou seria um conversar, prazer sim. Ela, entrevistar inclusive, vocês. ela está agora essa semana naquele congresso, que tem um congresso mundial lá nos Estados Unidos, que acontece 2 vezes por ano, que chama MedMaps. Sim, E ela sim. tá lá. Então, essa semana ela foi para lá e depois, quando ela voltar, ela já vai voltar até cheia de novidades também, né? Porque daí Ah, eles sim. trazem bastante Congresso é para informação. isso, né? É. Então, Congresso. até É, seria legal depois a gente marcar, porque daí ela já vai trazer até mais informações novas para gente, né? ótimo, vamos fazer. Esse, Mas assim, esse só uma coisa assim que eu queria falar é que eu falo muito dessa questão do autismo, porque foi ali que eu comecei a entender e eu transpus, né, esse tratamento para o adulto, entendeu? e Então, para o hoje, adulto neurotípico.
atípico também, né? Então, hoje o que eu faço na psiquiatria minha é um tratamento como eu faço com as crianças, né? Então, Você atende claro, online, Jaque? atendo, atendo Ah, online. eu vou te indicar muito paciente, porque eu estava esperando a live para fazer essa pergunta. Porque, Aham, olha, pense numa raça que adora pegar o paciente integrativo e estragar com um monte de remédio. de Que remédio. piora os Sim, intestinos, daqui a pouquinho piora a imunidade. Olha, infelizmente eu tenho que dizer, psiquiatra, dermato, reumatologista, são alguns médicos que muitas vezes podem atrapalhar um tratamento sim. ortomolecular integrativo. Tô Não, errado? não, não está errado. E é assim, é complicado, porque a visão, eu falo, né, porque eu sou psiquiatra, então assim, hoje eu me considero uma médica. Eu fiz curso de nutrologia, então hoje eu falo que sou nutróloga e psiquiatra. Então eu falo mais que eu sou nutróloga do que psiquiatra, mas Uma assim, uma nutropsiquiatra. nutropsiquiatra. Mas assim, eu lembro, esse incômodo que eu comentei que eu sentia, os meus colegas não sentem, porque a gente não é treinado para isso. Né? Na residência, durante todo o processo que a gente faz de formação, é pensar na parte biológica ali, bioquímica, o que, que eu posso usar de neurotransmissor, esse paciente está com esse sintoma, fecha em qual tipo de síndrome, e aí dentro dessa síndrome, o que, que eu tenho de arsenal de medicação, entendeu? Então, isso é uma coisa muito clara, assim, muito, ai, vamos para terapia. E não estou dizendo, tá, que eu não faço isso. Eu Claro. ainda medico, porque eu acho assim, tem situações, até inclusive a Tiele tem uma pós que eu dou aula, e a minha aula na pós-graduação é sobre medicação. Inclusive até para orientar os médicos de como medicar, porque eu acho que tem situações, dependendo do jeito que o paciente chega, que você vai ter que entrar com medicamento, Sim, né? sim. Você tem que tirar ele às vezes da crise, né? Você tem que o neurotransmissor, todo o trabalho integrativo vai demorar um tempo para acontecer, porque você está com uma depressão de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, mas até isso se reorganizar, né? Até você organizar o intestino, até mudar a alimentação, até você precisa, às vezes, dar uma faísca ali para aquele paciente poder ir fazer uma atividade física. Se ele está depressivo no sofá, você não vai conseguir falar, ó, você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física. Ele vai olhar para você e falar, tá, mas eu não consigo. Né? Então, Sim. até a vitamina D fazer o efeito, até a B12 entrar no cérebro e fazer toda a programação que a gente sabe que faz, o metilfolato, tudo isso é um processo que demora. Então, e o que eu acho que é bacana é quando você tem esse outro olhar, é você poder depois falar, não, eu mediquei, mas aí agora nós vamos caminhar o inverso. Nós vamos, agora que nós estamos arrumando a casa, vamos tentar tirar o remédio, porque aí você não precisa mais. Agora você não tem mais necessidade de O tomar SOS remédio. passou, né? Passou, então eu tirei você do olho do furacão, então agora vamos tentar fazer com que você tenha uma qualidade de vida, né? Tem paciente que às vezes fica com remédio? Tem, porque a gente sabe também que é, depende muito de algumas escolhas, né? Eu tenho paciente que escolhe, eu não quero deixar de comer um glúten, eu não quero fazer isso, aí eu prefiro tomar um remédio junto. Tudo Meu bem, Deus. é uma É escolha difícil, individual, né? é difícil aceitar esse tipo de escolha, É, né? Mas nem todo mundo vai escolher Hoffler e Calegaro, que devem ser seus livros de sim, cabeceira, né? sim. Não é todo mundo que vai aceitar isso também, né? Às vezes o paciente, ele quer também manter alguns comportamentos e alguma rotina que ele tem que às vezes é difícil de mexer. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha. A Sim, gente vai subindo um degrau de cada vez. Mas quando eles muito. percebem, eu sempre faço um levantamento disso. Por exemplo, agora é uma época que é começo de ano, vem depois de férias, né? Que daí o pessoal viaja, bebe, festa, tal. Então agora que volta todo mundo ruim. Aí eu faço bastante link com eles. Falo assim, como é que foi o seu final de ano? Aí eles vão, porque eles voltam bem para baixo, assim, eles voltam com vinham bem, de repente dá uma queda, sabe? Então aí Claro, eles você mesmos começam a inflamou tudo, perceber. né? Intoxicou Inflamou tudo, tudo. mudou o hábito. Exato. E aí eles vão
falando, não, realmente, eu abusei, eu bebi demais, ou eu comi muito errado, comi muito doce, fiz isso, fiz aquilo, não fiz exercício como eu estava acostumado. Então, quer dizer, aí eles mesmos veem e percebem o porquê que eles estão ruins, né? Por que que eles pioraram. Então, aí eles tentam voltar de novo para aquele estilo que a gente tinha tentado formatar, né? Então, Sim. essas Imagine, ações, assim. eu já sou integrativo e acabo fazendo consulta psiquiátrica com quase todos os Sim. pacientes. Imagina um psiquiatra integrativo. Cara, deve ser 4 horas de consulta, né? Meu Deus. Deveria. É Porque, bastante olha, tempo. olha só, eu começo com É, todos os pacientes pelo que está no domínio, pelos certo. hábitos de vida. Porque tem 25 anos que eu É. estudo e escrevo sobre hábitos saudáveis de vida, tá? Então, realmente, eu começo com todos os pacientes. Para mim, é o primeiro degrau da escada. É o banquinho da lâmpada que você quer trocar para ter Uhum. luz. É a base para Sim. todo mundo. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Eu acho legal que na integrativa, em todas as áreas, o integrativo e ortomolecular de verdade, ele reconhece que essa é a base. E Sim. agora a gente já tem estudos com mais de 700 mil pessoas, sabe? Uhum. Mostrando que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde são os hábitos de vida, Sim. sabe? Mas assim, eu não vou ensinar o padre a rezar missa, você tá careca de saber disso como eu. Mas eu realmente vejo isso que você, vou pescar do que você acabou de falar. Aham. Não dá para eu não prescrever para um paciente que está na minha frente, ele só de ter te procurado significa que a dor dele está muito grande, Sim. ele quer mudar, Sim. mas que ele pega e fala, eu não consigo fazer. Eu já fui super antipático a esse tipo de paciente, uns Uhum. 10 anos Sim. atrás. Eu pegava esse tipo de paciente e falava, não, mas você tem que se motivar para fazer, porque através dos hábitos é que você vai melhorar. E é verdade. Mas é que a mudança só pelos hábitos do paciente que já tem um distúrbio psiquiátrico, ela pode demorar demais, Sim. Sim. né? Então, hoje em dia, eu mesmo já passo um Lexapro, se for um idoso, talvez um citalopram mesmo, se Uhum. o poder aquisitivo é mais baixo. Eu mesmo já vejo, olha, talvez você vá precisar de um tarja preta. Eu odeio. Eu Sim. prefiro passar GABA e o GABA Sim. funciona Sim. muito Funciona bem, super bem. Sim. super bem. Mas Uhum. chegam casos onde você vê que o canal deve estar com problema também. Sim. Não é só a suficiência de neurotransmissor, Com né? certeza. E assim, como é que, por onde você começa, já que a tua abordagem do paciente psiquiátrico que chega para você descompensado? Então, geralmente, hoje o que eu já faço, assim, só se for uma coisa de emergência, né? Mas normalmente eu já peço os exames antes, sabe? Como a parte da nutrologia costuma fazer, entendeu? Então, antes deles chegarem, eles já vêm com os exames, pelo menos aqueles exames básicos, que a gente tem uma lista básica, pensando na questão cerebral e intestinal. Então, Ok? eu já deixo isso previamente pedido. Então, claro, depois, conforme vai acontecer a consulta, eu vou depois fazer mais outros exames conforme a necessidade e o que vem, o que surge lá, né? Mas normalmente eu já faço isso. Às vezes não dá certo essa minha estratégia, porque às vezes o que acontece é o que eu falei, eu tenho um paciente que está muito grave, ou está com uma situação que não dá para esperar fazer exame, ficar pronto, então ele já vem para consulta. Normalmente eu começo uma consulta do jeito convencional, no sentido da psiquiatria, né? Entendendo os sintomas que ele tem, o porquê que ele está ali, desde quando começou o quadro dele, como que é ali. Aí eu faço uma investigação, aí envolve, né, a psiquiatria junto com a medicina integrativa a partir da nutrologia. Então, vou querer entender os hábitos de vida, o que que ele come, como que é faço um diário alimentar com ele, como que é a sua alimentação no dia a dia, o que que muda no final de semana, como que é a tua rotina de atividade física, você treina, não treina, quantas vezes você treina, quanto Quer tempo dizer, você o fica inquérito lá. de hábitos, Isso. estilo de vida. E do estilo Aham. de vida, eu faço tudo isso, mas também tenho ali uma grande parte da consulta que vai ficar em torno dos sintomas psiquiátricos, né? Então, assim, quando começou a sua depressão, o que que aconteceu, como que é, como que era quando era criança, como que era na tua casa, como que era teu pai com a tua mãe, eles brigavam, não brigavam, como que era com seus irmãos, você foi fazer faculdade, como é que foi na faculdade, você ia bem, como é que você ia na escola? Sua mãe era chamado, você era sempre chamado, você brigava, não brigava, você era uma criança tranquila? Porque tem muito paciente, por exemplo, que tem diagnósticos
sei lá, de ansiedade, de uso de droga, um monte de coisa que você vai ver é um TDAH maltratado, sabe? Sim. Não foi diagnosticado na época, entendeu? Porque eles são impulsivos, têm algumas características que não é aquela coisa do déficit de atenção, de não estudar. Às vezes são Que é coisas que moda também, né? Hoje em dia. então, tem essa coisa, né, de todo mundo se enquadrar nisso também, mas tem um perfil de pessoas que eram difíceis na escola, que eram pessoas que tinham mau comportamento, por exemplo, e às vezes era uma impulsividade por um TDAH, entendeu? E, só que eram inteligentes, daí iam bem, então não entrava nesse mundo do diagnóstico, porque na verdade ele não tinha questão da atenção, ele não ia mal na prova, ele não tirava nota ruim. Só que comportamentalmente ele era uma pessoa instável, né? Então aí você vai fazendo toda essa leitura, então eu vou entrando dentro desse aspecto e entendendo também o funcionamento dele no geral. Então, como que é o casamento, ou se não é casado, como que são as relações dele afetivas, relações sociais, ele tem amigos, não tem amigos, mantém amizade, os namoros terminam por quê, sabe? Então, todos esses detalhes a gente Os vai ter que namoros entrar em tudo isso. terminam porque é É, ótimo, viu? né? Eu pergunto, terminou por quê? Por que que você terminava o namoro? Ah, porque era muito Ok. ciumento. É uma, né? Porque às vezes você começa, ali você vai pegando detalhes da personalidade, entendeu? Você vai entendendo características da pessoa que definem também o diagnóstico. Porque se você for pensar, assim, eu sempre falo, nós temos um tripé, né? Uma doença mental, ela tem um tripé. Então eu tenho uma questão da personalidade. Então, se eu tiver depressão, por eu ser uma pessoa diferente de você, nós vamos ter os mesmos sintomas. A gente vai ter desânimo, não quer sair da cama, não quer comer e tal. Mas a depressão nossa vai ser diferente, porque eu sou diferente. Eu tenho uma história de vida diferente. Eu tenho uma Sim. personalidade diferente. Então, eu preciso entender essa personalidade, até para entender como que aquela doença se manifesta naquela pessoa, né? Então, essa é uma parte do tripé. A outra parte é a genética. Tem história na família? Não tem? Como que é a história familiar sua? Como que são? Como eram os avós? Como era o bisavô? Tinha um tio esquisito que morava lá no meio do mato? Não tinha? Né? Então, assim, essas coisas. Tinha gente que bebia? Tinha alcoólatra? Como que era na sua É família, a né? modalização, né, Jaque, que a gente É, aprende tão bem na homeopatia, né? isso, exatamente. Usa muito aquela coisa da homeopatia, né? Para você entender o, dorme de olho aberto, né? Dorme de olho fechado, cobre o pé, não cobre o pé. Então, Mais para a direita, mais para a esquerda e isso. tudo. Então essa coisa é bem dentro disso que a gente acaba fazendo. E o terceiro ponto, que é o ambiental. Daí eu vou muito para. Aí vai muito das questões do hábito de vida mesmo, entendeu? Então, esse tripézinho é o que norteia a minha consulta, sabe? Então, eu vou nessas três esferas. E aí, se eles trouxeram os exames, né? Vamos imaginar que já veio junto, aí eu já também faço toda a análise com ele de como que está esse organismo. E aí vou medicar se for preciso, ou se eu não precisar medicar, eu já vou direto para suplementação e fazer a questão de uma organização do intestino, explico muito isso para eles, abro lá a tela, mostro, ó, isso aqui é o intestino normal, isso aqui é o intestino com permeabilidade, isso aqui tá um buraco. Você tá vendo aqui no seu exame, seu coprológico tem perda de gordura, normal perder 5%, tá perdendo 20%. Isso não tá certo, então você tá com um buracão aqui, você não tá absorvendo as coisas. Você vai no banheiro todo dia, você funciona bem? Eu vou, mas o teu intestino não é bom. Tem uma Mas, flora Jaque, ruim. qual é a aventura de um psiquiatra que teoricamente mexe com isso aqui, já que a Uhum. medicina setorizou, loteou o corpo, a medicina convencional, né? Qual é a aventura de um psiquiatra que teoricamente o paciente chega para ver isso aqui e que está falando dos intestinos para É, ele? Deve é ser um negócio engraçado, que para a maioria é é complicado, né? complicado, porque eu vejo assim, quando eles vão fazer o exame, eles já sabem que eu sou nutróloga também, porque daí as meninas, as minhas enfermeiras já orientam, falam, ó, Ufa, né? você Tá vai bom. fazer um monte de exame, porque a doutora também vai querer fazer a avaliação da parte da nutrologia, blá, blá, blá. Então, eles já vêm. Porque daí tem coprológico, tem tudo, exame de fezes, eles já chegam meio cabreiros, mas já entendem que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas quando eles vêm direto só para psiquiatria, quando eu abro a tela e mostro para eles o intestino, eu percebo, porque uma das perguntas que eu faço é
como que é o seu intestino? Aí eles me olham assim, do tipo, eu não tô no gastro, A né? Eu tô, psiquiatra é é, louca. A psiquiatra tá precisando de eu vejo psiquiatra. que eles fazem uma cara estranha, né? Eles ficam me olhando, porque eu também trabalho com hormônio, daí eu pergunto como que é o ciclo menstrual, sangra muito, não sangra muito, tem corrimento, não tem, sabe? Faz pergunta de ginecologia, daí eles ficam olhando também, as mulheres ficam me olhando com uma cara, tem calorão, não tá com calorão? Como é que tá a sua libido, né? Como é que tá essa parte? Então, assim, como você vai entrar dentro desse aspecto, é, eles assustam no começo. Mas aí a hora que eu mostro, porque daí eu pego e mostro o intestino, depois eu já mostro, ó, você tá vendo que tem um neurônio que sai daqui e chega aqui no cérebro? Então aí eu já falo, eu sei que você não quer ficar tomando remédio, mas para eu tirar o remédio aqui do cérebro, eu vou precisar que você arrume aqui embaixo. Aí eu falo, Eu já ia te perguntar como que você fazia a ponte. é, 2 minutos, doutora Jaque, explica para a galera aqui como é que você convence uma pessoa de que o cérebro precisa dos intestinos funcionando direitinho para funcionar. Entendi. Vago, isso, né? nervo vago. Eu mostro isso para eles e mostro outra coisa, né? Quando a gente está com aquela permeabilidade aumentada, entra coisa dentro do seu intestino que não é para entrar. Isso vira isso vem uma resposta imunológica, né? Vem um anticorpo para brigar contra isso, né? E aí o que acontece? O anticorpo é soldado. Ele recebeu uma missão, ele vai sair atacando. E um dos órgãos que ele vai atacar é o cérebro, né? Então, é a explicação que eu dou. Então, tudo que eu colocar para dentro e que meu filtro, que é o intestino, não estiver filtrando direito, deixar passar, eu vou ter a formação dessa resposta imunológica e isso vai machucar o meu cérebro. Então, Sim, é essa conexão que eu consigo explicar para eles, né? Muitos pacientes, eu até indico aquele livro lá, Como Tratar Doenças Autoimunes, aquele azulzinho. Eu tenho até ele em sim. PDF. De É quem é ele? Ah, do. me passa ele se você tem em PDF, eu Eu perdi. tenho. Bom, Eu vou procurar, depois eu te passo. Tem muitos pacientes, quando eles estão assim, mais resistentes, né? Porque eu acho uma leitura fácil daquele livro, né? Eu não acho que é sim. só para profissional de saúde. E eu falo, leia esse livro, então. Depois você pega, vai ter uma tarefa para casa. Leia esse livro, principalmente paciente que tem doença autoimune, que tem tiroidite de Hashimoto, que tem endometriose, que tem psoríase, né? Então eu falo, leia esse livro, porque daí você vai entender por que que eu quero que você diminua um glúten, por que que eu quero que você não tome muito leite, sabe? Por que que eu tô querendo que você faça essas coisas. Porque às vezes você vai Ah, fazer os exames, vem lá um HLA DQ2, DQ8 positivo, mas não vem anticorpo, não tem lá, né? Endomísio está negativo, está tudo negativo. Mas eu falo para eles, ó, é, eu não quero que você diminua esse alimento porque você tem uma intolerância documentada, porque você é celíaco. Eu quero que você diminua porque ele é um alimento que está mais inflamado, ele está mudado geneticamente, ele inflama mais. E o que que acontece? O seu intestino permite essa passagem desse alimento com mais facilidade. Essa proteína vai sim. entrar fácil, né? Mas Então eu tento fazer isso. quando eu pego o paciente DQ2 ou DQ8 positivo, porque eu peço DQ2 e DQ8 para todo Sim, eu paciente, também. igual Peço para MTHFR. todo mundo isso. Apareceu, eu já aviso. Se você descobrisse uma tendência genética para Alzheimer, você cuidaria melhor do seu Aham, cérebro? Claro, doutor. Então, você aham. acabou de descobrir para a doença celíaca, que Celíaca. pode detonar tanto É. lá quanto lá embaixo. E aí? E assim, quanto à questão da permeabilidade, uma coisa que eu acrescento, não sei se Ah, você fala, mas não falou em primeira linha, talvez seja uma ideia para você se não usa, aham. é falar o seguinte: sabe as substâncias porqueiras, incluindo metais tóxicos, Uhum. que entram pelos intestinos? Elas vão lá no cérebro e ativam o sistema imunológico próprio do cérebro, chamado de micróglia. E Sim, quando ativa esse sistema, para você desativar é complicado. Ele começa a tocar o terror dentro do seu cérebro. Aí a pessoa, eita, assusta, sério? É, assusta. é. É, então. Porque assim, não tem jeito hoje em dia de dissociar da parte intestinal, né, Não. Jaque? Não, não É tem o que jeito. eu Eu fiz falo uma para live ontem à eles. noite com a Denise Carreiro, Sim. você viu? A A Denise, gente falou isso. eu já fiz uma live com ela. E esse ano eu fui no congresso do Murilo, lá em Brasília. E a gente ficou junto lá no mesmo hotel. Eu, a Denise, a Tiele estava junto também. A Denise até me deu o livro novo agora que ela O publicou do leite? do leite. Nossa, aquele livro é catastrófico. É um É. excelente livro. Agora, você lê, você nunca mais quer Não, passar nem perto, né? Ave Maria. eu já não A posso Denise tomar é leite. ótima. Então, para mim, eu vivo fanha se eu tomar leite. Eu já sei disso. Você tem sinusite, rinite Tudo. quando toma leite? Se eu tomar, assim, se eu tomar um milkshake, se eu tomar um cappuccino,
dá 2, 3 dias eu tenho sinusite mesmo, assim, eu consigo comer um derivado, mas eu também não posso abusar muito, Nem porque eu. senão já começa a Mesma trancar. coisa. Agora, o cappuccino, hoje em dia, eu tenho uma máquina Nespresso em casa, dá para você pegar uma Aerotina e fazer com leite vegetal, que fica até Sim, mais gostoso, fica né? até mais Fica até gostoso, mais né? gostoso. É, não, a gente vai tentando rebolar, né? Não, Enfim. imagina, o ser humano teve a brilhante ideia de interceptar um fluido biológico de outra espécie Uhum, que nem o adulto daquela espécie consome, sim. tá? Não, ele interceptou o fluido, consome na fase adulta e abusando, e acha que isso é uma boa Eu, ideia, eu falo né? Eu para falo, os pacientes, eu falo, gente, eu acho mais difícil tirar o leite do que o glúten. Porque se for parar para pensar, tudo tem leite. Todos os doces, sim, todas as sobremesas, todas, né? Ah, ou então você vai fazer uma dieta de hipocalórica, ah, eu quero investir em proteína. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de proteína? É o leite, né? Então, põe iogurte, põe queijo, põe. Então, assim, é complicado, é difícil para a gente, né, mexer com ele, porque na nossa alimentação está presente o tempo todo. O tempo todo. sim. Então, só que Isso, eu vejo assim, para um TDAH, por exemplo, aliás, como eu faço muito exame, eu tenho visto isso até uma coisa que um dia eu quero ver se eu consigo sentar, e é que assim, a gente não tem tempo para fazer tudo que gosta, né? Que consegue. Eu preciso fazer verdade. uma análise certa, assim, mas eu tenho visto, porque como eu peço muitas IgEs, né, dos alimentos, TDAH tem muita alteração de IgE para vários alimentos. É muito engraçado isso, como eles reagem a muita coisa. E IgEs quando não reagir por altíssimas. IgE, no teste de intolerância alimentar por Alimentar, IgG, sim, tá cheio de tá coisa. cheio Tá também. entupido. Exatamente. Mas o TDAH, quando eu consigo mostrar isso para eles, aí eles se assustam assim, aí eu vejo, e eles melhoram muito quando eles diminuem os alimentos, sabe? Que estão mais positivos nesses exames, né? O autista também, né? Também. Não, o autismo é assim, é, Mandatório, né? é surreal, assim, a diferença. Eu faço, por exemplo, o paciente vem, eu avalio e vejo se é autista. Daí, como é uma criança, geralmente aí eu vou pedir o exame depois. Então, aí é um pouquinho o fluxo um pouco diferente do que eu falei do adulto. Aí, normalmente, eu peço para voltar dali uns 2, 3 meses. Mas aí, o que que eu oriento a família? Nós vamos fazer o seguinte: você colhe os exames para mim e você entra com essa dieta. Você vai tentar já tirar um glúten, um leite, só que eu não peço para tirar antes de fazer o exame. Sim, Eu peço o exame para você pegar a primeiro. lasqueira É, toda, né? porque Como também, tá. daí, se tiver marcador lá, você vai, né? Um marcador, por exemplo, de celíaco, essas coisas, o ideal é que ele esteja comendo mesmo. Então, eu falo, faz o exame primeiro e depois você tenta entrar com essa alimentação. E não passo nada. Não passo um suplemento. Falo, você vai primeiro mexer com a comida. Quando eles voltam, vamos por aí 2, 3 meses depois, às vezes é assim, se eles conseguiram fazer a parte da alimentação, é outra criança no meu consultório. Ele entra, ele senta na mesinha, ele me olha nos olhos, não fica tão estereotipado, tão Que agitado. legal. É muito. Aí eles mesmos falam, os pais, nossa, ele tá tão diferente. Assim, Mesmo os de segundo cuidado, terceiro mesmo cuidado, os mais graves, assim, eles mudam. Claro, não vou dizer para você que não você zera sintoma, cura. não Sim, cura, exato. exato, mas assim, é nítida a diferença. Claro, isso quando a família também consegue, né, obviamente, abraçar a causa. Mas o que que eu percebo hoje? Como eles já sabem que eu trabalho com isso, A permeabilidade, né, ao que você vai falar é maior, né? não, os pacientes que vêm para mim, eles já vêm prontos, vamos dizer. Eles já foram em outros médicos, já tomaram risperidona, já foram, já tem uma caminhada. Então, eu tenho um ou outro que vem, assim, cru, né? Vamos dizer, sem nunca ter ouvido falar em dieta, sem nunca ter falado nisso. Mas, como eles já sabem que eu trabalho com essa linha diferente da integrativa, essa coisa da medicina de precisão e tal, é assim, ou vem com aquele discurso assim, você é a minha última alternativa, né? Nossa, eu pego tanto Esses a desses, meu Deus. gente pede, é isso que eu falo, você também deve pegar isso direto, né? Você é a minha última tentativa, doutor, porque eu já fui no fulano, já fui no Beltrano, já fui no reumato, já fui no ortopedista, essa dor não melhora, não é assim? Aí você vai ouvindo isso e você vira médico da família mesmo, porque na verdade eu sou psiquiatra, mas hoje eu atendo de tudo. Eu atendo Sim.
fibromialgia, tendo doença reumatológica. Outro dia eu atendi uma moça que mora nos Estados Unidos que tem uma síndrome de uma pitose, de uma... Ai, nem vou lembrar o nome agora. Mas assim, dessas neurodegenerativas, sabe? Que já passou por torcentos neurologistas, ela quer tentar um negócio diferente. Então vem com já vem com essa ideia, né? Então, assim, e na criança no autismo, como eles já sabem que eles já sabem, vou lá naquela médica que vai mandar eu fazer a dieta. Então, se eles chegam, eles já chegam já sabendo que isso vai acontecer, né? A Então, gente pega muito paciente que já chega desesperado, né, já que é, infelizmente ele está aberto pela dor, pelo né? sofrimento, né? Porque já tentou de Exatamente. tudo, nada melhor, às vezes aquele quadro depressivo arrastado, há anos daquele jeito. Ontem mesmo eu atendi uma moça assim, diversas tentativas de suicídio, Nossa. muito, muito ruim, muito deprimida. É uma técnica de enfermagem, assim, que eu fiquei sensibilizada ontem, porque, assim, só que aí você conversa com ela, alimentação horrível, eu Coca-Cola o dia Não inteiro, ajuda, e, né? Não e, assim, ajuda. e ela nunca ouviu falar as coisas que eu comecei a explicar, né? Mesmo sendo da área da saúde, ela não assim, intestino preso desde pequena, desde sempre, fez bariátrica, sabe? Então, assim, com 17, 18 anos fez uma bariátrica. Então, você imagina toda a desorganização dela, né? Então, assim, ali eu falei, se ela tiver paciência, é um case de sucesso. Se Sim. ela, se ela tiver paciência de seguir as orientações e de fazer o que precisa fazer. Só que é isso que eu falei, ela veio extremamente medicada. Obviamente, eu não vou conseguir tirar tudo. Tentei mudar um pouco os remédios para tentar fazer algo que incomode menos, que seja mais fácil para eu mexer depois também. Mas eu preciso tirar ela desse quadro depressivo, né? Então, assim, eu não posso correr riscos também, né? Porque é um quadro grave. Então, essas situações que a gente às vezes fica numa sinuca, sabe? Eu sei do potencial dessa medicina para eu poder ajudar essa moça, mas eu também não posso mandá-la tirar todos os remédios e começar a tomar ômega 3, por exemplo, entendeu? Não dá para fazer isso. Claro. Mas assim, a gente não pega, graças a Deus, não é a maioria desses, até Não, porque a maioria desses cai primeiro no pronto-socorro, sim, devido à gravidade, né? sim. Quais seriam os 20 suplementos que você tem visto, que você, para o conselho não vir encher o saco da gente, né? Aham. Quais os que você tem visto que mais você tem usado com sucesso na psiquiatria geral? Geral. Primeiro, intestino. Então, assim, eu não gosto muito, isso é uma coisa que eu aprendi com o público do autismo. Eu uso probiótico? Eu uso, mas eu uso em outra fase. Eu não costumo usar probiótico, porque daí eu recebo, como eu recebo visita de representante, vem muito representante. Esse aqui é o probiótico, doutor, ó, para ansiedade. Nossa, Daí eu eu fico olhando, infarto quando eu pego isso. entendeu? Nossa. Então, assim, aí eu Mas fico falam isso olhando. pra você que é Falo. psiquiatra, é sério? Falo porque eles fazem a visita, porque agora eles Ave entenderam isso. Maria. A indústria também tem isso. Eu recebo muita suplementação da indústria, como psiquiatra, entendeu? Não na parte da nutrologia, Sim, mas como psiquiatra eles vêm pra gente com magnésio, eles estão entendendo um pouquinho disso aí, eles estão começando a querer entrar um pouco dentro disso, sabe? sim. Então eles trazem. Mas aí, o que eu procuro fazer? Eu sempre costumo ir mais para um prebiótico. Então, eu uso muito Microbiomex, eu gosto demais. Eu tenho um resultado muito bom. Epicor também eu uso bastante porque ele desinflama muito. Então, para diminuir Beta-glucana. a beta-glucana, eu gosto bastante. Você conhece o Redburn? O O Redburn Redburn, K? o Redburn, eu atendi uma criança que o pai, ele é dono da empresa que traz o Redburn para o Brasil. Da Kinka, se eu não me engano? É, Sério? ele é um dos sócios, não entendi muito bem, mas ele que ficou explicando para mim que vai lá para a Coreia, que procura Isso, o é, ginseng vermelho e tudo. vermelho. Aí ele me explicou até umas coisas que eu não sabia em relação ao cuidado com a manipulação da geladeira. Eu já tinha ouvido falar, mas aí ele me explicou um monte de coisa, assim, que às vezes essa falta de cuidado da manipulação, você não tem um resultado legal com o Redburn.
por conta disso, sabe? Então tem que estar refrigerado, tem que tomar meia hora de manhã e esperar meia hora, igual um remédio de tireoide, senão ele não vai ter também um resultado legal, entendeu? Mas assim, eu gosto bastante. Eu achei que o Red Burn, ele traz uma. Outro que eu gosto também é o Core Biome. Core Adoro. Biome eu gosto 150 bastante. miligramas 2 vezes por dia. Isso. Adoro. Então, Bom assim, eu tenho demais. usado bastante. E eu uso muita enzima digestiva também. Isso por conta do público autista, né? Que é a nossa menina dos olhos é a enzima O quê? digestiva. Tipo de Gezyme ou você pega e compõe uma mais completa? Um pool daí. A gente costuma fazer um pool de enzimas, né? Que vai O de pegar uma. Gezyme é um pool. Pronto. Não, mas eu pego assim, eu coloco mais DPP4, Ah, sim. é, entendeu? Eu Você vou mais para. especifica. Mas eu especifico mais, entendeu? O que eu quero. E aí isso varia. Se a pessoa consegue comprar nos Estados Unidos pronta, eu prefiro as importadas. Mas se Digest for pra... Gold, né? É isso. No caso, eu uso mais a Spectrum, a Digest Spectrum. Spectrum, porque daí ela pega mais caseína, fenol, ela pega o próprio glúten, né? Então ela é mais Ela vai completa. ajudar mais a pessoa nas escapadas do dia a dia, né, Mas Jaque? Nas na inevitáveis, criança né? eu gosto bastante também, entendeu? Então eu acabo usando mais a enzima. Eu uso muito betaína também. A gente tem Sim. muita prática com a betaína, principalmente nesses quadros mais alérgicos. Betaína Eu vejo resposta. HCl, HCl, cloridrato. Tá. HCl. Esses são os de intestino, né? Aí depois disso a gente vai para as vitaminas mesmo. Então, o complexo B, a B3 principalmente, né, para a parte de esquizofrenia, para a parte de sintomas mais psicóticos. A vitamina D, obviamente, deixar em alta dose, ômega 3, magnésio, selênio, zinco, né? Daí, obviamente, depende de como que tá os exames. Eu uso muito mais assim suplementos voltados para a parte cognitiva, então alfa-GPC, hiperzine, aí depende muito também do que tem de queixa, né? Então eu tento fazer um mix com isso aí. L-teanina eu gosto muito também para Sim. E o TDAH, básico? eu Fosfatidilcerina e a serina, fosfatidilcolina se o colina. alfa-GPC tá caro demais para o Isso, paciente. Também usa, isso, né? uso bastante. Daí vamos mudando um pouco isso aí, né? Conforme essa coisa do que vem, do que eles trazem de sintoma e também o que a gente está vendo em relação às alterações nos exames, né? Uso muito magnésio inositol, eu gosto Ah, bastante. claro. Adoro magnésio O inositol, eu acho que treonato, você não gosta dele também, não? gosto. Aí eu só não prescrevo ele mais sempre por causa da questão de custo mesmo, sabe? O Então, porque inositol é mais barato? o magnésio inositol é mais barato, né? Porque é o magnésio quelato, né? Daí o quelato é o custo dele é um pouco menor. O magnésio inositol é um tipo de quelado? Não, tô falando assim, é porque no magnésio inositol, eles põem magnésio quelato e põem Ah, inositol, ah, entendeu? tá. Eu achei que fosse uma liga com o Não, inositol, mas o inositol é o grande. inositol é 2 Entendi. gramas de inositol, né? Então, assim, geralmente eu peço para até comprar pronto. Eu já Sim. é, eu uso muito ele no adulto, né? Aquele pronto da True Source, ou o Blue Calm da Pura Vida, ou o da Equalive também eu gosto. Então, para os adultos, eu geralmente passo esse magnésio inositol já pronto, entendeu? Aí na criança, que eu monto mais aí a fórmula, aí eu vou mais pro treonato. Porque Uhum. daí ele tem a passagem cerebral, tal, então daí eu vou mais para ele. Ou no idoso com Alzheimer, tudo, daí eu peço para o Magtem, né, para tentar manipular ele ou comprar Ou fora, né? taurato, né? O taurato também. A taurina, eu até aprendi isso com a Denise. A taurina, a gente tem um pouco de. Eu gosto de usar ela em TDAH, por exemplo, eu acho que vai bem, mas no autista eu já não gosto muito, por exemplo. Eu já Mas não por acho. quê? Porque ela dá uma agitada, mesmo em dose menor. Parece que o resultado não é legal. Não, Caramba, não não sei explicar para sabia quê. disso não. E Eu ia isso é te uma coisa perguntar que por qual não mecanismo, sei. né? Não entendo. Não sei também. Eu não sei se é questão de dose, de sensibilidade, ou porque pega outra rota. Também é uma coisa a se pensar depois, né? Mas assim, eu vejo no TDAH, eu tenho usado muito um suplemento, só que ele é caro. Aí esse eu seleciono, assim, sabe? O paciente que topa comprar, né? Chama Brain Factor 7.
Brain É, Factor, 100 miligramas isso, 2 vezes por dia, isso. né? Eu até, na verdade, no adulto eu chego a 400 miligramas, então, só que ele É fica um preço, sério? só que aí ele Nossa, vai ficar fica um impraticável. preço Mais bem caro que a Vance. urolidina, né? Fica com preço de Venvance. Mas eu tenho paciente, por exemplo, que não tolera de jeito nenhum, nenhum remédio. E eu tenho um advogado, por exemplo, que ele falou, eu preciso trabalhar, preciso funcionar. E eu não, ele não consegue tomar um Ritalina, não consegue tomar nada. Nada para ele funciona. E aí, o Brain Factor para ele foi um espetáculo, assim. Ele, ele toma, ele chega no escritório, ele trabalha bem o dia todo, ele fica super bem. Ele falou assim, ó, para mim é um investimento. Ah, Então, assim, sim, esse é um que eu tenho usado bastante também, sabe? Eu tenho gostado do resultado. Enfim, e aí os outros, é o que eu falei, vai depender muito da queixa mesmo, mas daquele grosso que a sim. gente usa bastante de suplementação mesmo, É, você colinas, né? falou o mesmo básico que eu uso também. Fiquei feliz Uhum, porque é sinal de que, sem ser psiquiatra, eu tô acertando tá. também. Obrigado. Mas, ó, Metilar, né, é uma coisa importante que eu esqueci de SAMe, falar, né? NAC, SAM, né? NAC, AB6, né, AP5P, Sim, metilfolato. Nas crianças a gente tem usado muito ácido folínico, né, porque ele parece que tem uma ação até melhor do que o metilfolato, porque tem criança que a metilação também às vezes pode atrapalhar um pouco, então às vezes usar metilfolato você tem que tomar um pouquinho de cuidado, então às vezes o ácido folínico é mais bem-vindo. Está saindo muito estudo, saiu vários estudos agora mostrando uma melhora grande na fala das crianças no TEA com ácido folínico. Então, nossa, que legal. o leucovorin, né? Então, assim, eu tenho usado bastante e é óbvio, metil B12, né? Aí também outra coisa, como às vezes essas crianças têm alteração na conte lá, naquelas vias que vão metilar, então às vezes você pegar B12 metilada, metil B12 ou metilfolato, pode ser, elas agitam, elas ficam pior. Então aí você muda a B12, dá adenosylcobalamina, hidroxicobalamina, entendeu? E eu vejo que Legal. daí funciona melhor. No bipolar, por exemplo, também, às vezes dar metilfolato pode não ser uma boa ideia, porque às vezes ele pode usar uma rota ruim aí, entendeu? De Mas metilação. Aí o são ácido casos folínico mais pode ser uma. selecionados, né? Aí, Mais incomum, né? aí você vai mais para um ácido folínico também, entendeu? Então você dá uma outra rota, né? É, no meu caso, se não der certo, eu encaminho para Jaque. Vai ser melhor. Jaque, para terminar, porque, cara, o papo tá tão bom, mas eu quero ficar em 1 hora para o Instagram não sacanear a gente na distribuição da Sim, live depois. eu sei. Vamos falar do injustiçado do GABA, porque a indústria da doença, 40, 30 anos atrás, colocou na cabeça dos médicos que GABA não atravessa a barreira hematoencefálica, não vai dar certo, sendo que a gente sabe que entre 50% e 60% costuma atravessar, isso quando a barreira hematoencefálica está íntegra, coisa que não acontece na maioria das pessoas. Sim. Eu tenho resultados espetaculares com o GABA há quase 20 anos. O que você me diz sobre ele como psiquiatra? É válido? Eu gosto bastante. Eu acho que essa coisa de que ele não atravessa, eu discordo também. Eu vejo bastante resultado. Só que do mesmo jeito que a gente conversou sobre essa questão da conversão lá que pode acontecer, nas crianças, nos pacientes mais sensíveis, às vezes eu uso uma dose um pouco menor, né? Outro também que eu não falei aqui, o 5-HTP também é a mesma Sim, coisa. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o que que acontece? Como eu tenho que ter um olhar dentro, assim, não vou pegar o sintoma da depressão ou da ansiedade, por exemplo. Às vezes eu tenho no meio uma bipolaridade ali, que vem para a gente num estado depressivo, você entendeu? Às vezes ele não chega ali numa mania ou numa hipomania. Então, às vezes, você não tem esse diagnóstico. E às vezes você vai para esses suplementos e às vezes eles podem piorar o quadro, porque eles vão funcionar como se fosse um antidepressivo. Daí, nesses pacientes, ele pode fazer até uma virada maníaca. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, sim. então o cuidado que eu tenho com o GABA e com o 5-HTP, por exemplo, é a questão de dose. Eu geralmente costumo começar com uma dose menor e vou fazendo um aumento mais gradual, né? Assim como eu faço isso também com os adaptógenos, sabe? Então, ashwagandha, relógio,
eu gosto bastante também, acho que ajuda muito, só que também, porque ali você pega muito paciente que está depressivo e o cortisol está no pé, está ruim, então a gente tem que fazer um ajuste disso, né? Que eu estava falando no começo aqui sobre a questão da hidrocortisona, tudo. Então, a pensar na adrenal é uma coisa que hoje a gente tem tido um olhar diferente com ela Sim. também. Então, Exato. eu tenho tentado só tomar esse cuidado, mas assim, faz todo sentido, porque afinal de contas, quando você dá um Zolpidem, quando você dá um Rivotril, um benzodiazepínico, você está atuando em receptor GABA, né? Então, assim, Sim. não faz sentido eu não passar uma substância que vai estimular esse receptor, esse neurotransmissor, né? Então, o GABA eu acho que é muito bacana. Só tomo cuidado também aquilo, da relação entre ele e o glutamato, né? Que a gente precisa sempre estar equilibrando para não pender muito para um lado e sobrecarregar o outro, né? Sim. Ainda bem que a conversão de glutamato em GABA existe, mas de GABA em glutamato Não, não, né? Ou seja, um pouco mais isso, seguro. isso a gente tem mais segurança, né? Bom, Jaque, é um prazer fazer essa live com você. Eu já tô para te chamar há um tempão, mas o ano passado foi um ano meio caótico para mim, Uhum. sabe? Teve muito projeto, alguns não deram tão certo e reformulação. Para esse ano eu falei, eu vou chamar todo mundo que eu sempre quis chamar, sabe? E vou te mandar vários pacientes, pode se preparar. Depois da live aqui, eu Agradeço. vou pegar as indicações e tudo, Tá, os seus legal. telefones para poder mandar. Aham. E assim, só tenho a agradecer, espero que a gente faça outras lives. Foi Vamos fazer. excelente conversar Também contigo. gostei. E eu queria que você aproveitasse esses 2, 3 minutos finais aí para dar o seu recado final, falar das redes, se tiver livro, livro, se não tiver, tem que escrever. É, Você tem muito conteúdo eu top, tem que preciso, escrever, eu preciso né? sair da zona de conforto já. Eu consegui escrever um artigo na pandemia. A gente publicou um artigo sobre REAC, que é uma das técnicas que eu uso lá no consultório também, que eu acabei nem falando, né? É uma neuromodulação, não sei se você já ouviu falar sobre o REAC. Já, já. Eu acho o React Eu, excelente, só não tive tempo para estudar mais sobre ele ainda. eu sou fã dele, né? Eu uso muito. Acho que ele reorganiza, né? Ele vai reestruturar a questão celular, entendeu? Então, eu gosto demais do REAC. E a gente publicou um artigo em 2021, eu e mais 5 médicos do Brasil e mais o pessoal da Itália, sabe? Sobre o REAC no autismo. Então, a gente pegou vários pacientes, fizemos como se fossem os braços, né? Dos pacientes e fizemos uma avaliação. Então, foi bem bacana esse artigo. Mas eu realmente preciso escrever mais, preciso sentar mais, a estudar mais, né? Então, estou terminando alguns cursos de hormônio agora, que daí hoje eu tenho pego muito paciente nessa faixa 40 a mais, as Aí a mulheres parte principalmente. hormonal é E fundamental aí para a vem saúde pra mental e gente cerebral, com né? depressão e na verdade é hormônio. Aí eu fico Isso. doida da vida, eu falo, tem que arrumar hormônio. Não tem que tomar antidepressivo, não tem que tomar duloxetina, entendeu? Você tem que tomar. Você tem que ver como é que está a questão do predomínio estrogênico, tem que avaliar isso aí. Então, eu tenho tentado direcionar o tratamento para isso também. E, e eu vou ver se mais para frente eu consigo fazer alguma coisa num curso, sabe? Eu estou programando alguma coisa mais para o público leigo mesmo. Eu quero ver se eu faço alguma coisa no sentido de poder dar uma coisa mais inicial para os pacientes que têm ansiedade, depressão, assim, começar a tentar em casa organizar alguma coisa, não no nível de suplementação tal, mas alguma coisa para entender esses conceitos que a gente está falando aqui, sabe? De Nossa, vai ter muito intestino. sucesso. Então é uma Se coisa que eu quero fizer. ver se eu faço. Bom, eu já estou esperando esse livro, porque Não, vou indicar para os vou pacientes, com fazer sim. certeza. E também trabalho muito com canabidiol. E aí agora eu tô com uma equipe também da Ambicam, do pessoal de São Paulo. A gente está para montar um curso daí para médico. Eu sou uma das médicas que nós vamos montar um curso aí que deve estar saindo aí para o meio do ano, talvez, do canabidiol daí no sentido geral, né? É a minha menina dos olhos hoje também no tratamento. Eu gosto Legal. demais. Vejo diferença absurda. Mas tem que ter um jeito de tratar, não é essa panaceia que o pessoal faz aí, É. sabe? Então, mas eu acho que é um tratamento que vem para ficar.
e está fazendo muita diferença. A gente tira muito medicamento com canabidiol. Então, Eu acho muito promissor mesmo. Eu não conheço tanto assim, prescrevo para alguns pacientes, mas eu tenho visto e agora com a sua validação eu vejo que mais é, importante ainda, eu fiz né? uma formação com o pessoal de Israel, que, né, que foi o que o Rafael Meshulam foi o que descobriu os receptores CB1, CB2. Ele morreu até, inclusive, ano passado, mas ele estudava desde 1969, né? Então, Caramba. calcula aí, né? Então, assim, esse médico, o pessoal de Israel é o. Estão há anos-luz da gente em relação à parte do canabidiol, entendeu? E eu fiz a formação com eles em dezembro. Então, assim, comecei a entender muito mais a questão do jeito de usar, do jeito de tratar, como que a gente define dose. É um tratamento totalmente diferente do que a gente está acostumado em relação à medicação, sabe? Então, Caramba. é Então bem tem que bacana. montar um curso É, mesmo, porque a gente aprende muita coisa massificada de cada fabricante, né? sim, É. e não é isso. Canabidiol não é isso, entendeu? É individual, receptor é individual. A resposta, o sistema endocannabinoide, para ele ser para ele ser ativado, para ele ser reorganizado no cérebro, eu dependo dos receptores no corpo. Esses receptores do corpo, eu preciso ter terpeno junto, eu preciso, sabe? Então tem toda uma Uma característica que a gente, ciência, né? até para a gente é difícil prescrever. Quando você começa a estudar muito, você se embanana para prescrever, entendeu? Porque você fala, e agora? O que eu vou usar? Qual canabinoide eu vou prescrever? O CBG, CBN? Vou pegar o full, entendeu? Então, os detalhes, esses detalhes, mas são interessantes. É uma linha que, por isso que eu falei, é o que eu acho que vem para ficar também. Já estou esperando esse seu curso do Vamos meio ver. do ano aí. Acho que vai Esse ser eu vou te top. falar uma coisa. E o pessoal que está com a gente lá é o pessoal que mais estuda hoje isso no Brasil. É um pessoal muito fera, assim. Eu sou a menorzinha deles. Só por favor, não esqueçam sempre, não esqueça de falar nesses cursos que hábitos saudáveis de vida são a base, porque o povo começa a botar um monte de substância no Sim, paciente sim, sem olhar os hábitos algumas sim. vezes. Mas eu sei que algo com a sua ingerência não vai Não, e faltar isso, lá, né? lá no curso tem uma das médicas que ela faz só a parte de integrativo. E tanto que a Aí é gente bom. quer ver se coloca junto ali integrativa junto no curso da cannabis, entendeu? Não fazer só um curso de canabidiol, né? Mas tentar para o médico que for lá aprender canabidiol, se ele não souber isso daí, para ele aprender isso aí também. Melhora Então os a ideia resultados, né? Melhor para o sim, porque paciente. daí você não vai ter resultado também, né? Sim. Jaque, então faz o encerramento, por favor, e muito obrigado, viu? Foi uma live excelente. Eu vou te perturbar para a gente marcar uma outra para maio no máximo, tá bom? Joia, falar com a Tiele, então, tá? Eu Tá bom. agradeço mais uma vez, Ícaro, muito obrigada pelo convite. Achei que foi muito bacana a nossa troca. E eu estou à disposição para o pessoal que precisar, né? Como eu falei, eu trabalho em Londrina, mas eu também trabalho com medicina hiperbárica, então a gente tem várias clínicas hoje no Brasil, em Balneário, Cascavel, Ponta Grossa. Então, temos várias, e eu costumo também, às vezes, depende do paciente, atender nessas cidades também. Então, a gente tá crescendo aí, tá fazendo, levando essa medicina para todo mundo, né? E eu estou à disposição para o que precisar. Meu Instagram, se tiver dúvida, qualquer coisa me chama lá, que eu tento quando eu consigo responder. É porque a gente ainda tem também que dormir, né? É, Que comer, comer, que cuidar dos meus dar três atenção para os filhos, cônjuges, cuidar é, dos três. que eu deixei os Os três lá gêmeos no que quarto. apareceram com 9 meses do primeiro, né? Isso. É 1 ano e 4 a diferença deles. O mais velho. Caramba. Bom, que Deus abençoe Amém. muito você e família. Obrigado mesmo. E em breve a gente se fala de novo. Vou postar agora e vou colocar o collab para você, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Eu que Tchau, agradeço. Um tchau. abraço. Um Até lá. abraço, tchau.